Seja bem-vinda, Que bom. Jana, minha amiga que sempre está aqui com a gente. Sejam todos aí muito Hoje um tema bem-vindos. extremamente delicado, mas muito importante e necessário. Esperar um Sim, pouquinho, né, gente. Fábio, para a gente poder... Para o pessoal entrando, né? Vamos O esperar um pessoal vai pouquinho. entrando e aí a gente começa com mais tranquilidade. O calor aqui absurdo. Peguem o seu copo d'água aí, gente. Aqui também tá quente. Que aqui eu tô estranhando, porque não, né? Curitiba não é assim, né? Não é Mas natural, tá, não. mas tá super quente aqui, tô morrendo. Morrendo. Mas aqui eu vou te dizer que tem uma vantagem. Tem uma brisa. Sabe? O tempo todo tem uma brisinha assim gostosa. Aqui só se a brisa estiver lá fora do meu alcance. Ai, gente. Vamos Fábio, dar um são 8 tempinho. e 5. Eu acho que a gente vai começando aqui o nosso bate-papo, porque senão a gente atrasa muito. E depois, né, a gente vai deixar salva a live, aqueles que não conseguirem assistir. Ó, a Jana falou que Cascavel está insuportável. Aqui também, Jana. Eu não sei, não. Acho que Curitiba está até mais quente do que Cascavel. Aliás, Curitiba está mais quente que Itajaí, gente. Quem Olha diria? só. Quem diria? Está muito quente. Muito quente. Vamos, então, começar aqui. Antes de mais nada, gente, nossa live hoje do Entre Irmãs, a gente sabe que às vezes a gente traz um convidado ou outra que tenha uma expertise dentro da temática que a gente vai trabalhar. E hoje a gente não trouxe nenhum convidado especial, assim, de fora, porque é um tema também que a Fabi transita, mergulha muito bem nele por conta dela ser psicóloga. E é um tema que, embora a gente vá falar de morte, ele é um tema que está na esfera da vida. E a gente não pode ignorar. Então, a gente tem que quebrar alguns mitos, alguns tabus, alguns estigmas em torno desse tema, que ainda é bastante delicado, bastante sensível, mas muito importante, muito necessário. Nós estamos no Setembro Amarelo e hoje, coincidentemente, né, nessa terça-feira, também é o Dia Internacional de Combate, de Prevenção ao Suicídio. E em razão disso, nós decidimos, claro, como a gente fala em comportamento humano, nas suas relações, não poderíamos passar batido por esse tema tão importante. E ainda considerando que vivemos tempos em que às vezes é até raro você encontrar alguém que fala assim, não, comigo tá tudo 100%. Tipo, não tem uma ansiedade, não tem uma depressão, não tem nada. Hoje em dia, eu falo que parece que a gente tem tanta pressa, tanta urgência do futuro que acaba, às vezes, atropelando o presente e isso traz consequências também para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou passar a palavra aqui para a nossa psicóloga, minha irmã Fabiana. Fabi, a palavra é sua. Bom, eu quero começar lendo um texto. Em janeiro, João tinha toque. Foi chamado de bobo. Em fevereiro, Paula era bipolar e a chamaram de doida. Em março, Júlia tinha crises de ansiedade e diziam para ela se focar no presente. Em abril, Leandra tinha anorexia e ouvia as pessoas rindo e falando dela. Em maio, Maria teve síndrome do pânico e disseram que era frescura. Em junho, Pedro teve depressão e foi chamado de fraco. Em julho, Lucas descobriu a esquizofrenia e disseram que era invenção da cabeça dele. Em agosto, Daniel teve transtorno da personalidade borderline e falavam que ele queria chamar atenção. Em setembro, tudo ficou amarelo. As pessoas começaram a entender todos os problemas e nos estenderam a mão, nos medicaram e postaram textos em suas redes sociais para nos apoiar. Porém, em outubro, continuaram a nos chamar de loucos, fracos
e diziam que nos faltava fé. Sua vida é tão boa, como pode reclamar? Eles dizem, sem contar os julgamentos e apontamentos com várias outras manifestações de comportamentos que dizem ser falta de vergonha. Ser falta de vergonha, vadiagem, irresponsabilidade, etc, etc. Aí, em novembro, Pedro se matou. Como? Era tão jovem, era uma boa pessoa, sorridente, feliz, até trabalhava e estudava. Porém, tudo que Pedro queria era que todos os meses fossem amarelos, que os julgamentos acabassem e que as pessoas entendessem que os problemas psicológicos não são escolhas nossas e que nós precisamos de ajuda, não só em setembro, mas em todos os meses. Então, a partir de hoje, vamos fazer o amarelo ser presente em todos os dias do ano, pois agora mesmo você pode estar ao lado de um Pedro e não sabe. Eu quis começar aqui com esse texto tão impactante de autoria desconhecida para iniciar o nosso diálogo sobre algo que é tão tabu ainda na nossa sociedade, né? É tão evitado falar sobre e tão importante falar sobre. Então, eu queria aqui iniciar o nosso diálogo pontuando isso. Vamos dialogar mais sobre isso. Vamos conversar mais sobre a depressão, sobre comportamento suicida, sobre ideação suicida, né? Eu acho que é importante trazer isso para o dia a dia. Todos nós estamos suscetíveis a estarmos no lugar de Pedro. Então, tomar um cuidado com os nossos julgamentos, né? De, é um exagero, tá reclamando do quê? Essas falas são muito comuns. Embora, quando a gente lê, a gente pensa, nossa, é verdade. Mas é muito comum no dia a dia a gente pensar, mas tá reclamando do quê? Tem a vida tão boa, tem tudo. Tem casa, tem comida, tem trabalho, tem... Eu posso colocar assim, acolher o que o outro tem para dizer, sem julgar. Acolher a dor do outro. E aí, a gente pode colocar assim, quando a gente traz o diálogo, quando a gente traz a conversa sobre isso, a gente vai tornando natural, comum, o quê? Falar sobre dor, falar sobre o que não tá bom, falar sobre o desconforto. Todos nós temos desconfortos. Que para o outro pode ser, nossa, que exagero, mas para a gente não é. Para quem sente, não é. Então é importante ressaltar isso, do que de entender que momentos ruins e difíceis fazem parte da vida de qualquer pessoa. Mas quando a gente fala de depressão, de suicídio, a gente não está falando só de um momento. A gente está falando de dias difíceis, dias ruins. E aqui eu vou usar o DSM como base para falar sobre quanto tempo precisa para ter noção de será que de fato está com depressão? O DSM coloca que são 2 semanas. 2 semanas eu tendo dias difíceis e ruins. Não simplesmente, ai, tá difícil hoje, mas quando eu não tenho ânimo, quando eu não tenho vontade, quando eu não tenho esperança, quando meu sono está alterado, quando eu não tenho vontade de comer ou eu como demais, quando eu durmo pouco ou eu durmo muito. Então, prestar atenção em alguns sintomas que podem sim trazer para gente sinais de que alguma coisa não está normal.
Isso não faz parte do natural da vida. O natural da vida, a vida é movimento. Se eu não estou querendo entrar nesse movimento, alguma coisa está acontecendo. E não é apontando que a gente vai ajudar. Vou deixar você falar para a gente poder dialogar. Não, Fábio, foram excelentes apontamentos que você fez. Um texto bastante chocante, mas muito verdadeiro, né? E que muitas vezes é só lá quando tem um episódio como o de Pedro, em novembro, é que as pessoas param para olhar para isso. Mas o fato é que, infelizmente, não é só um texto. E, infelizmente, o suicídio está presente na nossa sociedade diariamente. Eu acho importante, Fábio, antes de mais nada, a gente desmistificar algumas narrativas que envolvem esse tema do suicídio. Porque nós sabemos que, e ainda vivemos numa sociedade que, embora assista a números alarmantes de mortes ocasionadas pelo suicídio todos os dias, ainda reluta em falar sobre esse tema, pelas mais variadas questões religiosas, morais, culturais, e ainda há muitos que se firmam naquela crença de que o suicídio é pecado. Talvez o pior deles, mais grave. O que vai me tirar o céu e me jogar direto no inferno. E essa questão é algo que inviabiliza a própria prevenção. Gente, veja, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Mas eu penso que nós precisamos sair dessa caixinha, ampliar o nosso olhar e derrubar algumas barreiras que nos impedem de avançar na prevenção do suicídio. E eu aqui vou fazer um recorte, aproveitando as questões que você trouxe, para apresentar alguns dados que eu recolhi hoje da Organização Mundial de Saúde e que indicam que todos os anos mais de 700 mil pessoas no mundo tiram a própria vida. Números dessa mesma entidade mostram que o suicídio figura atualmente como a quarta principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Não dá para ignorar. No Brasil, o suicídio responde por cerca de 14 mil registros todos os anos. Isso significa que a cada dia, a cada 24 horas, 38 pessoas tiram a própria vida. É um número bastante alarmante, né? E um dado que, porque por hoje ser o Dia Mundial, eu vi que tem muita informação, muitas coletas, muitos dados sendo veiculados pela mídia. E um deles, que é no cenário mundial, traz que a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Cada 40 segundos no mundo. É muito grave. E no Brasil, a gente estava até conversando hoje, eu e a Fábio, a gente sempre faz uma pré-live para discutir de que forma que a gente vai trazer os temas e tal. E não seria diferente só porque somos só nós duas hoje. E a gente estava conversando sobre isso, do quanto no Brasil, infelizmente, aumentou esse percentual, essa estatística do suicídio. E eu trago isso aqui para, junto com as questões que a Fábio trouxe sobre os cuidados, sobre a questão da doença mental, da depressão, que ainda hoje é muito pré-julgada. E eu falo isso, gente, porque a desinformação ela está em todos os espaços, inclusive com aqueles que deveriam atender essas questões. Mas nos casos dos familiares, ela é assustadora. E muitas pessoas, ao invés de procurar ajuda, tentam remediar sozinhas, com receitas caseiras do que eu aprendi lá. Mas meu avô fazia isso, minha mãe falava que isso é preguiça, minha nanana, sabe? E a receita não é assim, gente. Não é uma receita de bolo e cada pessoa responde de uma forma aquilo que está enfrentando. Seja uma doença de ordem emocional, seja alguma questão de ordem mental, cada pessoa vai responder de um jeito. Então, é importante que a gente tenha em mente, para partir essa nossa reflexão aqui, do que o suicídio, antes de qualquer coisa, é um problema de saúde pública. E é daqui que nós vamos partir para as reflexões que hoje nós procuramos despertar. Fábio, você quer acrescentar alguma coisa a mais sobre esse ponto? Eu posso colocar aquilo que você muito bem colocou.
colocou, né, sobre crenças limitantes que a gente acaba trazendo da nossa família, né? O nome já está dizendo, te limita. Te limita o quê? Ampliar o teu olhar diante disso. Né? Você acredita que você tem uma falsa crença que tirar essa pessoa da cama vai curar. Fazer com que ela levante, vá fazer alguma coisa, vai curar. Porque você aprendeu desse jeito. E aqui eu quero trazer um ponto que, assim, a depressão, ela é uma doença. Por que eu tô reforçando o óbvio? Porque muita gente tem um preconceito mesmo de falar, mas não, não é doença, não é doença, é preguiça da pessoa. Ela não quer, ela não tem vontade de fazer, ela não se ajuda. E aqui eu vou usar uma frase que eu uso muito com os meus pacientes, que é assim: me ajuda a te ajudar. Não sou eu que vou escolher por onde ajudar. É a pessoa que está sentindo aquela dor que vai me mostrar o caminho. Eu só vou mostrar que ela não está sozinha. Eu só vou dizer, Sabe, tô se tocou junto. num ponto que eu acho que é bem sensível e que a gente também conversa entre a gente mesmo, né, fora do nosso tema, que é a questão de do meio de ajudar cada pessoa, né? Como a gente falou, cada um tem um jeito de lidar com a dor. Né? Algumas pessoas, e eu me encaixo nelas, se recolhem quando estão tristes ou quando estão passando por alguma dificuldade. Se fecham, não ligam, não pedem ajuda. É uma dificuldade que eu aqui admito para vocês, gente. Busco trabalhar isso em mim, em terapia, porque ela é uma dificuldade que não me ajuda. Não me ajuda. Ela não me ajuda sequer no sentido de viabilizar que alguém me ajude. Porque, obviamente, as pessoas não têm uma bola de cristal. A gente também é uma outra questão que eu queria também desmistificar, é de que está escrito na testa da pessoa que ela não está bem, gente. Não existe isso. A gente tem muito, assim, alguns estigmas de que a pessoa está dando sinais de que ela não está bem. Às vezes os sinais são muito sutis e os sinais mudam de um para o outro. Há situações que a gente também tem que desmistificar de que a pessoa passou por uma fase, mas agora ela está ótima. Eu vejo ela rindo, ela comemorando, ela já saiu, ela está se relacionando com outras pessoas. Atenção, porque essa fase também requer um olhar diferenciado. A gente sabe que não existe um aviso prévio em todos os casos. Embora um outro mito também que eu acho importante, né, Fábio, colocar, é para a gente também não ignorar a pessoa que diz, que verbaliza, que sinaliza, que fala. Eu não tenho mais vontade de viver. Eu senti vontade inúmeras vezes de terminar com a minha vida. Muitas vezes a gente ouve assim, ai, tá fazendo mimimi. Ai, lá vem com a chantagem emocional. Ai, quer que sintam pena dele. Ai, quer que sintam pena dela. Ai, sério, vem com essa conversa. Ai, tem muita ameaça, não faz. Cão que ladra não morde. Fábio, você que é terapeuta, me diga, no caso do suicídio, cão que ladra, morde? Morde. O que ladra e o que não ladra. Eu posso colocar assim, quem tem ideação suicida, quem comete esse ato, não necessariamente dá sinais tão claros assim, que você pode dizer, nossa, mas dava para ver. Não. Eu faço parte de um grupo de estudos sobre suicídio, você sabe? Com a Karina Fukumitsu. E a Karina usa uma frase que eu não sei nem se é dela, mas como eu aprendi com ela, vou citá-la, né? Que é a verdade foi embora com aquele que partiu. Então, o que levou a pessoa a cometer esse ato foi embora com ele. Por que eu estou colocando isso? Porque você
É, muito bem colocou, as pessoas julgam e julgam muitas vezes culpando quem está em volta. E aqui eu estou falando do suicídio, mas também culpando quem está em volta de uma pessoa que foi identificada com depressão. E aí, a culpa não está nessa pessoa. Não está me ouvindo? Agora voltou. A última frase não tinha ouvido, não. Eu falei que a culpa não está nessa pessoa. Não tem culpa. Essa palavra não tem que ser falada. Não é culpa. Não é responsabilidade de alguém. Existe medicação, é uma doença, existe medicação, tem que ser tratada, tem que ser cuidada, né? Por que a psicoterapia é tão importante? Para modificar comportamentos. Eu Né? ia dizer isso também, Fábio, que eu acho que é importante dentro dessa reflexão toda que você trouxe e desses estigmas, né, que infelizmente permeiam o imaginário e faz com que a gente acabe criando narrativas sobre a pessoa que decidiu terminar com a própria vida e até para gente, para quem estava próximo e que se sente, de certa forma, culpado porque não viu, não percebeu, poderia ter feito algo para evitar e tal. E eu acho que isso é muito triste. A Marilde colocou uma coisa aqui, eu vou comentar brevemente, mas eu quero voltar nessa outra questão. Que a gente até falou no início da live, Marilde, que não, depressão não é falta de Deus. Embora, e daí mais quando a gente for falar sobre a questão da prevenção, eu acho que sim, é bastante importante regar a sua espiritualidade, e daí a gente não está falando da maneira como cada um exerce a sua religiosidade e rega a sua espiritualidade. Mas a gente está falando que sim, é preciso também olhar para esse lado. Né? Não que seja uma salvação única ali, até porque, sendo uma doença, precisa de um medicamento e de algumas atitudes que fazem parte de todos esses cuidados, mas não podemos ignorar que sim, crer em algo maior faz sim a diferença. A Sula colocou, infelizmente muitas pessoas evangélicas dizem que depressão é outra coisa que não adianta falar aqui. E eu acredito que é uma. Eu sei, Sula, acho que você não estava aqui no começo da live, eu falei sobre sobre a questão, a depressão, né? Eu falei do suicídio, que muitos têm como pecado, e talvez o pecado capital. Mas o fato é que a gente precisa realmente descortinar essas crenças para a gente poder avançar e diminuir esses números e cuidar realmente mais uns dos outros. Um dos estigmas que também se fala muito, e aí eu acho que eu entro nesse campo da depressão que a Sula colocou, em relação à pessoa que decide, ao fim, terminar com a própria vida, por variadas razões, gente. E aqui a Fábio, depois a gente vai entrar nesse aspecto, mas são vários, não tem uma situação única, não é uma forminha em que a gente possa encaixar as pessoas. Não é. Não existe também uma receita de bolo, que se existisse ia ser muito mais fácil. Mas um desses estigmas consiste na afirmação de que a pessoa escolheu este fim. Quantas vezes a gente ouve isso? Ah, mas a pessoa escolheu isso. Não havia mais nada que pudesse ser feito, a pessoa quis isso. Eu não sou terapeuta, né? Então, o meu conhecimento é bastante limitado, embora eu estude sobre comportamento humano e eu pesquise, meu conhecimento é muito limitado. O Fábio vai poder falar com muito mais propriedade sobre isso. Mas eu penso que a pessoa que chega ao ponto de desejar, por fim, a própria vida, ela está passando por uma doença mental tão, tão forte que aquilo altera de uma forma até radical a sua percepção da realidade e acaba interferindo, inclusive, no seu livre-arbítrio. Porque eu não creio que essa fez por sua escolha, eu não creio que essa escolha seja tão deliberada e tão facilitada, que ele tenha clareza de um caminho que está escolhendo, dado o comprometimento que a própria doença traz para a ordenação dos seus pensamentos, dos seus desejos e das suas emoções. Estou errada, Fábio? Não, você não tá. Eu vou colocar aqui para você que quem comete esse ato, eu estou cuidando aqui porque a gente tende a falar quem escolhe e não é uma escolha. Uhum. Quem
comete esse ato. Quem comete, é verdade. A gente tende a falar mesmo. Quem decide tirar, eu falei acho que uma vez aqui Exato. também. Mas quem comete esse ato está num momento de desesperança, num momento de desespero e num momento de desamparo. Por que eu estou colocando Perfeito, isso? Fábio. Vou até anotar aqui. Desesperança, desespero e desamparo. Que perfeito. Por que eu estou colocando isso? Né? São os 3Ds que a gente fala. Por quê? Se eu não tenho esperança na minha vida, eu não estou vendo mais saída. Se eu estou desesperada, eu não consigo pensar. E se eu me sinto desamparado, eu me sinto sozinho. Então, Eu não tenho nada a é perder. Porque eu não tenho o exatamente. presente, eu não tenho ninguém aqui junto comigo, eu não tenho futuro porque eu não tenho esperança. Esperança normalmente está lá, que esperança de esperar, esperançar. É por algo. Esperançar. Se eu não tenho, para quê seguir? Né? Exato. E o E desespero, aí, que acho que é realmente aquele. é, estou no fundo do poço e não consigo enxergar, não achei a molinha que vai me colocar para cima, né? não vejo nada, não tenho, não vejo a saída. Não Eu vejo a luzinha estou num no fim do túnel, não né? Que vejo. foi até o que eu coloquei no na nossa chamadinha, que a pessoa está tão na escuridão que ela realmente não consegue enxergar o sol. Ela não consegue, tipo, pode estar um sol lá fora, mas para ela tá cinza. Para ela Exatamente. tá nublado. Exatamente. E aí, é, a nossa tendência como ser humano é julgar. Não existe quem não julgue. Todos nós julgamos. Eu costumo colocar na sessão de terapia, hoje eu só tendo online, né? Então eu falo assim, o julgamento está da tela para fora. A tela para dentro não tem. Mas eu, como ser humano, julgo também. Como terapeuta, não. Por isso que a gente não pode atender quem está próximo. Né? Quem a gente tem um vínculo. Por quê? Porque a gente tende. Nosso olhar não é imparcial. Nosso olhar é parcial. Né? Então, julgando, a gente quer tirar aquela pessoa. Não tem por que ela tá ali, deixa eu puxar ela. Não consegue. Eu acho que isso, Fábio, que você falou é um ponto que a gente deve falar muito. Sabe por quê? Porque além da questão dessa questão, mas a pessoa está escolhendo também, não se ajuda. Então, tem um fator que a gente ouve bastante, que talvez eu mesma tenha até dito em algum momento sobre determinada situação. Especialmente quando alguém está passando por uma doença mental, como a depressão ou com a bipolaridade, que também é uma doença mental pouco conhecida. Eu digo pouco conhecida, todo mundo fala é bipolar. Isso virou até um jargão, né? Fulano é bipolar. Mas o que é Nem sabe o que bipolaridade, é. de fato, as pessoas não sabem. Né? Não sabem, não pesquisam e não sabem o que é esse transtorno, e que é um transtorno seríssimo também. E que a gente ouve muito assim. Você tem que valorizar o que você tem. A pessoa não valoriza. Você tem tudo. Você tem casa, você tem família, você tem dinheiro, você tem emprego, você tem isso, você tem filhos, você tem pai, você tem mãe. E a Saúde. Né? depressão ou a bipolaridade são transtornos que não têm absolutamente nada a ver com o que a pessoa tem ou não tem. Né? Você vai, tipo, tanto que a taxa de suicídio em países com, de primeiro mundo são elevadíssimas. Então, o que significa que não vê classe social, não vê a questão de ter dinheiro, de ter conforto, de ter pessoas, de não ter. E isso é algo que a gente escuta muito. A Sula colocou, falam assim mesmo. Sim, Sula, falam. A pessoa não valoriza o que ela tem. Você não dá valor, você tem tudo e não valoriza. E sem entender que
que acho que é a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, né, Fábio? Se trata de um transtorno mental. Aliás, eu estava estudando sobre isso para fazer a nossa live e vi que nos casos de possíveis causas, o primeiro fator é uma tentativa prévia de suicídio, que aí leva aquela questão da pessoa ter uma ideação já em relação a isso, que também tem que ser tratada. E aí diz que há chances de, novamente, porque 50% daqueles que já tentaram uma vez vão tentar novamente. É isso que falam estatisticamente, tá? Eu estava estudando sobre isso. Mas o outro fator, e que é bastante crescente, e que é o que preocupa muito, porque daí não traz um indicativo prévio, é a doença mental, que se traduz em vários transtornos que hoje em dia muitas pessoas têm no nosso meio a todo momento, que é depressão, que é ansiedade, que é transtorno bipolar, que é às vezes uma dependência química, que acho que é importante colocar isso, que a dependência química também tem um potencial grande nos índices de suicídio, que muitas vezes são ignorados, né? Tipo, e lembrando que o alcoolismo é uma dependência química, que também, embora o álcool seja uma substância vendida, acessível, ilícita, ela é uma substância que causa dependência e cuja dependência, inclusive, acho que no nosso país é uma das maiores. Está ali no topo, né, das dependências. E além de outros transtornos, né, Fábio, de personalidade, como também é a própria esquizofrenia, que também traz borderline, esquizofrenia. Borderline, que trazem essas que aumentam ainda mais, né, potencializam um pouco o risco dessa pessoa ter esses pensamentos de morte e tudo mais com mais frequência, de ter essa desordem em relação às suas emoções, aos seus pensamentos. E é claro que tem uma questão aí eu vou pegar os teus 3Ds para falar sobre, você falou, né, desesperança, desespero e desamparo. Eu vou aliar ali, que pode ser um estopim, que é o impulso. Que a gente chama de acting out. Eu não sei os nomes científicos, gente. Eu tô aqui, ó, impulso para mim. Como é que é o nome? Acting out. Acting out. É isso? Acting, de uma ação. Acting. E o outro é? Out. Out. Acting out. Né? Realmente é um impulso, né? São segundos, são fagulhas. Então, assim, o que é importante aqui falar, né? Acho que é importante, a gente está trazendo bastante o conceito do não julgar, do acolher, né? Acho que é importante trazer como falar sobre isso, como acolher. E aí, tá, tô vendo que a pessoa tá mal, tô vendo que a pessoa tá fechada, não quer falar, como que eu posso fazer? Perguntando, né? Primeiro, Pode fale. falar. Não, só ia falar que as pessoas ficam receosas de perguntar, né? Então, não ter um medo de perguntar. Por quê? Quando eu tenho medo de perguntar, eu mantenho intacta, inativa. Eu não estou mostrando para a pessoa que eu estou percebendo que ela está diferente. E aí eu estou naquela inércia, assim como a pessoa, estou sendo igual a ela. Né? Se eu estou vendo que ela está ali não fazendo movimento nenhum e eu vou agir como ela, né? Eu posso perguntar. E aí perguntar com respeito, né? Explorando aquilo. Olha, eu tô vendo que você tá quieto. Tem alguma coisa que tá incomodando? Aonde dói? Você quer falar sobre isso? Né? Eu acho que é importante, assim, eu tô aqui. Você quer falar sobre isso? Você quer partilhar? Eu acho que Exatamente. isso é bem importante. Às vezes, assim, a gente até percebe. Eu, esses dias, percebi uma ligação com um amigo meu. Tipo, falei, no dia seguinte, mandei a mensagem de manhã. Falei, na nossa última ligação, né, tipo, eu percebi, achei tua voz triste. Pode ser que fosse só cansaço. Está tudo bem? Quer conversar? Exato. Eu acho que é isso, é abrir às vezes, né? Porque às vezes o outro realmente não vai, se recolhe, né? Se recolhe, não, eu vou incomodar, né? Não vou incomodar os outros com algo que é tão bobo,
né? Eu não tô bem, mas vai passar. Às vezes não passa, às vezes permanece, né? E é chamar atenção para isso. E eu também quero chamar atenção assim para construir esse diálogo, construir esse momento em família, né? Do que eu posso falar quando não tá bom, eu posso falar quando não tá ruim, eu posso falar quando eu erro, eu posso dizer que bosta que foi hoje. Desculpa, pode falar palavrão aqui? Não pode, né? Pode. A gente não tá no YouTube ainda. Mas assim, Fábio, eu acho assim, ó, que além dessa abertura de poder falar, agora eu vou falar de um outro estigma em relação a isso. A fraqueza. Dor não é sinônimo de fraqueza. E isso é muito importante, porque muitas pessoas não falam das suas dores, porque ainda há espaços para que sejam tratadas como fracas. E fraqueza nada tem a ver com isso. Não, e mais do que isso, né? A dor faz parte do ser humano. Ela é inerente a nós. Né? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem é que nunca sentiu dor? Não tem como. Faz parte. E aí, quando eu falo que você está sendo fraco porque você está falando de um momento de vulnerabilidade seu, e quando eu falo de vulnerabilidade, eu falo de um momento em que você está se sentindo impotente, incapaz, desprotegido. E aí, se eu estou me sentindo impotente, incapaz, desprotegido e vou falar, e alguém olha para mim e fala: Nossa, mas você, o que faz com você? Você se fecha. Não, eu não posso. Eu posso sim. Eu sou humana. Eu posso sim sentir dor. Eu posso sim dizer que não tá bom. Eu posso sim pedir ajuda. Eu devo pedir ajuda. Afinal de contas, também é humano que nós vivemos em sociedade. Ninguém vive sozinho nesse mundo. Mas é muito difícil pedir ajuda. É muito difícil a gente admitir que precisa do outro. E aqui eu tô falando num nível consciente, tá? Num nível saudável. Eu tô falando de diálogo do dia a dia, eu não tô falando só de as pessoas que estão com depressão. Mas é importante a gente naturalizar isso. Eu posso sim pedir ajuda, eu não sou fraca por isso. Eu não sou menos por isso. Mas sim, eu tenho que saber com quem que eu posso, a minha rede de proteção. A Sula colocou ali. Será que é falta de confiança no outro, por isso não se conversa? Sula, eu penso que não é o principal fator a falta de confiança, porque eu acho que para ter a confiança, primeiro eu preciso ter um espaço de abertura, eu preciso ter um acesso. A confiança é algo que vem depois do acesso. Eu preciso primeiro entrar para eu saber se eu confio ou não. Então eu tenho que ter o acesso. E há muitos casos em que não existe nem esse acesso. A barreira é tão grande que a pessoa não consegue acessar. E se ela não consegue acessar, não teve nem espaço para construir essa relação de confiança com o outro. Porque não acessou. Porque não foi viabilizado acessar. Então, acho que tem uma questão assim de insegurança, talvez, pelo desconhecido, porque não, se nunca acessei, não sei se eu posso chegar na outra pessoa. Não me foi permitido, não me foi viabilizado. Então, a falta de confiança e a insegurança, nesse caso, são consequências de uma ausência. Ausência de espaço. Eu acho que a primeira questão, para quem, para todos nós, porque como a Fabiana colocou lá no comecinho, todos nós podemos ser um Pedro, todos nós estamos sujeitos a isso. Alguns em maior ou menor grau, a depender se há um transtorno também em relação à questão de saúde mental. Mas o fato é que todo mundo está na filinha, pode ocorrer com qualquer um. E todos nós estamos na condição de sujeitos que também podemos estar próximo a alguém que esteja vivenciando essas questões, né? Essas questões de ordem mental, emocional, esses pensamentos de morte
que podem levar algo, como podem não levar. Eu acho que a condução de tudo isso também tem um papel muito importante. A gente não tinha entrado especificamente, embora a Fábio tenha colocado algumas questões em relação à prevenção, mas eu vou falar para vocês, gente. Tratamento mental é imprescindível. Eu falo, digo, repito, tripito. Terapia salva o mundo. Eu digo isso sem nenhum receio, porque eu realmente entendo que, até pelos estudos que fiz, né? Como falei, não sou profissional da área, mas também enfrento os meus desafios diários e faço terapia. Indico para todo mundo mesmo. Acredito que se todo mundo fizesse, o mundo seria realmente um lugar melhor, porque autoconhecimento nos ajuda também a conhecer o outro a partir de nós mesmos. E a gente faz o inverso, né? A gente quer primeiro julgar, conhecer o outro e não olhar para a gente, né? Então, esse movimento eu acho que ele é necessário, imprescindível. E no tratamento em relação a alguém que tem um transtorno mental, não basta a medicação, embora tem casos que, obviamente, requer um tratamento, medicamento adequado, a depender do diagnóstico que foi formulado aí pelo médico, mas a psicoterapia e a atividade física fazem parte do pacote do medicamento. Eu falo que fazer terapia é o que faz com que a gente consiga mudar o comportamento. E aqui eu não tô falando só porque, ó, tô vendendo meu peixe. Tô sim vendendo meu peixe também, sem dúvida, porque eu acho importante. Eu tô Mas eu também faço vendendo teu terapia. peixe, Fábio. Eu também faço terapia, eu também acho fundamental para todo ser humano, para todo mundo. Não é para quem tem algum diagnóstico. Não, não é só para quem tem. É também, mas É não outro só. estigma, né, Fábio? O psiquiatra é para quem é louco, o terapeuta é para quem é louco. Não, você tem Isso algo precisa se grave, quebrar, algo né? sério. Não, não, é para todo mundo. É para você ser melhor. Primeiro para você, para depois ser melhor para o mundo. Né? Então, eu falo que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, se eu não buscar ser melhor para mim, como é que eu quero um mundo melhor para quem quer que fique aqui nesse mundo? Certamente tem alguma pessoa importante para você. Então, sim, como que eu quero um mundo melhor? E nem eu cuido disso. Então, comecemos por nós. O mundo melhor vai existir se a gente se cuidar, se a gente julgar menos. E isso, eu falei que o julgamento é inerente ao ser humano. Isso significa que a gente precisa todos os dias cuidar para julgar menos. E é um exercício Acolher diário. mais, julgar menos. Exatamente. E Mas eu você não... falou Pode de um falar. ponto que eu quero falar, que é a atividade física. A atividade física é remédio para todos nós. E é remédio natural. É remédio natural que faz com que o nosso organismo produza aquilo que o nosso corpo precisa, naturalmente. A gente consegue produzir aí os hormônios do prazer, combater o nosso estresse naturalmente. Então, assim, todo mundo precisa, todo mundo. Qualquer pessoa, idoso também, criança também, todo mundo precisa. É assim, algo que devia ser obrigatório, sabe? Todo mundo fazer. Porque, e terapia também, porque faz bem. Por que eu não vou fazer algo que faz bem? Ah, mas é um compromisso. Todos nós precisamos ter compromisso, precisamos de rotina, para que a nossa vida consiga ter esse movimento. Se não tem, a gente se perde. Fábio, como você falou de devia ser obrigatório, eu pensei aqui, me ocorreu de fazer uma colocação, até porque a nossa live ela fica salva. E aí, quem quiser aqui, ó, por favor, encaminhe, compartilhe com quem vocês conhecem, acho que será importante. Eu gostaria muito que chegasse nas autoridades públicas também, porque há algumas questões de políticas públicas em relação à prevenção ao suicídio. Uma delas é realmente a psicoterapia ser obrigatória, ela ser acessível às pessoas mais vulneráveis de baixa renda, porque ainda há bastante empecilho ou um limite de números de atendimento em relação a isso. Nós precisamos ampliar o acesso às questões de saúde mental, para que a gente possa realmente ter um olhar efetivo nesse combate de prevenção ao suicídio. Então, da mesma forma que, como política, eu vejo a psicoterapia, eu vejo também
o incentivo e acesso à questão do esporte. Nós tivemos agora, né, recentemente assistimos às Olimpíadas em Paris. E que coisa linda, em época de Olimpíadas, ficamos lá torcendo, maravilhoso, mas o quanto o nosso país investe nos esportes. O quanto a gente vê pessoas que estão lá, que ganharam prêmios, medalhas e tudo mais, e que depois elas vão contar a história da vida e contam que com muito custo conseguiram chegar lá, porque não havia incentivo do nosso país. Né? Então, assim, pessoas que poderiam, que bom, né? Não se afundaram na droga e tal, partiram por um caminho do esporte e tudo mais, mas que foi custoso chegar, às vezes com muito sacrifício, para chegar onde chegaram. E também é importante que essas pessoas, óbvio, além do acesso ao esporte, tenham a condição de um tratamento em relação à terapia. Porque também não é só porque está lá, a gente vê só o resultado final, mas não vê todo o percurso e as questões que foram atravessadas. Né? Eu li uma reportagem do Medina, né, que foi surfista, né, que foi também medalhista aí nas Olimpíadas, e ele contou a luta que foi para ele também atravessou um processo de depressão. E a luta que foi tudo isso, porque é uma pressão, além de tudo, para eles. Então a gente vê quem está em todas as camadas, está em todos os movimentos e que precisa. Em relação ao governo, políticas públicas para acesso ao esporte, acesso ao tratamento de transtornos mentais. Por quê? Porque, obviamente, isso já é comprovado que, estatisticamente, que as pessoas que chegam a esse limite de tirar a própria vida, não vou falar escolha mais, né, Fabiana, nem decisão, porque não é nada disso, estão passando, atravessando por transtornos que fogem da nossa alçada de acolhimento também, inclusive. Eu posso acolher, eu posso ouvir, mas tem caminhos que a pessoa precisa percorrer se ela quiser também. Se ela quiser, não, porque às vezes ela não quer, gente. Às vezes a pessoa não quer nada. Fala, ó, Senhor, leva. Tipo, não tem prazer nenhum. É os 3Ds que a Fabiana colocou aí. Mas existem caminhos que quem está perto e percebe isso pode auxiliar a pessoa, que é o tratamento com o psiquiatra, é a psicoterapia e é a questão de atividade física. É difícil, porque quando a pessoa está ali abraçada, a dor dela é só a dor que existe. É muito difícil conseguir levantar, sair, dar esse passo. Não é preguiça, não é frescura, não é covardia, não é assim, ó, abstrai e segue em frente. Não, nada disso, gente. Qualquer outra coisa que falam lá, Fabiana, engole o choro. Não, não é para engolir o choro. Deixa vir. Que o choro é para ser Deixa chorado. vir o choro. Fale. Tô aqui, meu colo tá aqui, meu ombro tá aqui, meu abraço tá aqui para te acolher, para te ouvir, porque senão a gente não consegue efetivamente ajudar ninguém. Não. Falando assim, ó, vá à luta, vamos lá, bora, olha tudo que você tem. Isso não vai ajudar, gente. Não. É que você falou, né, Fábio, que tem que chegar, às vezes, como a pessoa não fala, você pode perguntar, mas não é perguntar assim, o que você viu? Mas o que está acontecendo? Você tem tudo, está acontecendo alguma coisa? Cara, isso já barrou a pessoa para falar. A hora que você coloca você tem tudo, barrou. Aí eu coloco assim, se a pessoa já está se sentindo desamparada, você confirma isso. Está sozinha. Porque o que você está sentindo, eu não vou acolher, não. Você não tem do que reclamar. Né? Então, e eu também posso colocar aqui, eu não me recordo quem fez e não está aparecendo aqui os comentários, mas o último comentário que você leu aí, eu não me recordo de quem foi, que foi sobre a pessoa se sentir ali julgada, né? Não ter para quem falar ali, não se sentir segura para falar. Foi a Sula que falou. Aí eu vou colocar aqui que a psicoterapia está aí para isso também, né? Eu posso colocar porque atendo e já atendi várias pessoas que se viam sozinhos, né? Não, com quem eu posso contar? Num primeiro momento, mas só tem você? Não.
a gente pode ir conversando e a pessoa ir tomando consciência de que sim, ela tem com quem contar. Mas naquele momento ela não estava conseguindo perceber. E é natural que no momento de dor, muitas vezes a gente se sinta e se veja sozinho. Então, por isso que é tão importante você buscar ajuda, né? Tem inúmeros lugares aí que a terapia é gratuita, né? As faculdades estão aí para isso também, mas não só, né? Existe o Centro de Valorização da Vida, né? O CVV, é importante. 180, Um não, 100 qual que é o número? 188. 188, 188. 180 da violência doméstica. Gente, desculpem É, aqui, aquele negócio é punk. tudo bem. Mas é importante colocar, né? Então, assim, quem ajude, peça ajuda, né? É, sinalize. E a frase que eu usei do me ajuda a te ajudar é nesse sentido, é de caminhar junto. Não vou puxar ninguém, não carrego ninguém, né? A Desculpa, gente, Fábio, não é pra você que eu tô dando oi tá aqui pro vendo? Igor. Tá vendo? E para mim não tá aparecendo, eu tô vendo aí que você tá se comunicando. Mas e eu também vou usar assim, a gente não salva ninguém, né? Mas a Karina coloca bastante isso no grupo de estudos dela, que nós somos guardiões da vida e não salvadores dela. Então, é isso que é Perfeito, importante. perfeito. Nossa, lindo isso, Fábio. É, Lindo, lindo. é importante é, olhar para a nossa vida com esse cuidado de entender que ninguém está aqui para julgar ninguém. Pelo menos não deveríamos estar. A gente está aqui para caminhar juntos, né? Para tornar esse mundo melhor para todo mundo. Ninguém não deveria ser excluído, né? Mas, infelizmente, somos humanos e temos como humanos acolher a nossa humanidade, né? Perfeito, Fabiano. E eu acho assim, ó, mais que isso, até a gente, eu quero colocar até mais assim sobre mim, porque a Fábia, como ela é psicóloga, isso está na esfera já na rotina dela, mas na minha não. E, e algo que eu passei a estudar não há muito tempo também, por conta até de situações próximas em relação à depressão. E aí, quando comecei a estudar sobre isso, a ouvir depoimentos sobre isso, a escutar pessoas que passaram por isso, eu vi o quanto eu era ignorante, gente. O quanto eu era ignorante. Então, eu acho que a gente tem que também, às vezes, dar uma baixada, né, nas nossas arestas, nos estigmas que a gente cria, se informar, porque sem informação a gente não consegue aprender para ajudar. E aí a tendência do desinformado em julgar é muito grande. É muito grande porque às vezes a gente tem uma resposta pronta para aquilo que a gente não conhece. Nem sente. E às vezes você está dando espaço, abrindo um caminho, não é culpa, tá, gente? Vou tomar todo cuidado aqui até com essa minha fala. Mas às vezes você está abrindo, alargando um pouquinho mais aquele caminho que já existia para aquela pessoa que está passando por aquilo. Com aquilo que a gente coloca. Porque aí a pessoa não consegue enxergar outra coisa mesmo. Então, por conta de reforçar muito, você é fraco, isso é preguiça, você reclama de tudo, você tem tudo e reclama. Isso não vai fazer com que a pessoa consiga sair desse buraco que ela está. E pensar o que é esse buraco é uma coisa. Vivenciar a estadia Sentir. nesse buraco é outra. Muito É, diferente, né? Deixa eu ler aqui a Sula. Você não está conseguindo ler, né, Fá? não. Essa fala foi ótima. A gente ajuda, mas não salvamos, porque às vezes sentimos impotente. É o que a Fabiana falou, não salvamos, mas somos guardiãs. Guardiões. Uma amiga minha da igreja tirou a própria vida e foi muito doloroso. É muito doloroso. Eu também já perdi pessoas que eu amava muito dessa forma. É doloroso, Sula. A gente fica sem entender. A Fábio colocou aqui uma frase que é da professora dela, que é a verdade. Como é Foi que é? embora com Foi a verdade foi embora com a pessoa que
Na Não, verdade, foi embora com a pessoa que partiu. é, a verdade foi embora com a pessoa que partiu. E é muito triste, mas é muito real isso. Então a gente não adianta a gente ficar buscando respostas ou justificativas, ou apontar falhas ou culpados, porque não tem. E não é culpa daquele que tirou a vida. Não é culpa de ninguém. Não é. A pessoa estava adoecida, talvez não tenha tido os tratamentos adequados, talvez até por conta de não pedir ajuda. E como eu falei para vocês lá, a gente tem que parar com esses estigmas de que está escrito na testa. E aí eu falei me usando, inclusive, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de pedir ajuda quando eu estou passando por situações difíceis. Eu estou disposta a ajudar todo mundo, mas eu tenho uma dificuldade muito grande em pedir e em receber também. É ruim falar isso, né? Parece orgulho, gente. Não é orgulho, não. Não é orgulho. Quero colocar bem dessa forma, assim, mas eu tenho uma dificuldade. Eu tenho mais facilidade em doar do que em receber, algo que eu tenho trabalhado bastante em terapia, inclusive para poder expressar quando algo não vai bem, porque eu cobro muito de mim que tudo esteja bem. Eu cobro muito de mim que eu esteja ótima. Eu cobro de mim que eu esteja alegre. Eu cobro de mim que e às vezes a gente não tá, gente. Às vezes a gente tá lá mesmo se sentindo a mosca do cocô do cavalo de Dom Pedro. E é assim que é, entendeu? E tem que falar, gente, hoje tá ruim mesmo. Tô na merda, que nem diz a Fabiana ali, né? Tá tudo nublado, tô triste. Me deixa chorar. Porque às vezes é isso. Quero chorar. É, Me deixa estar nesse lugar também. Porque eu não quero estar só no lugar de quem socorre. Eu, às vezes preciso ser socorrida. Help. Então, eu tenho exatamente. trabalhado isso porque eu realmente tenho muita, muita, muita dificuldade. E eu meio que é uma coisa que me trava, assim. Mas tenho procurado trabalhar isso em mim com terapia, que mais uma vez faço propaganda que façam terapia, gente. Façam terapia. Fábio, você. Eu quero colocar, né, para a gente finalizar aí, Ah, não finaliza que é ainda não, porque eu tenho mais importante, coisa para falar. mas são 9 horas. Tá, mas mais um Bom, pouquinho. mas o que eu quero colocar, assim, é importante a gente legitimar a dor do outro, né? Eu já falei aqui e falo de novo, né? A dor pertence a quem sente. Quem sou eu para dizer que é exagero ou não é? Quem sou eu para dizer que precisa se movimentar? Eu também coloco que cada um tem seu tempo. Se eu vou mais rápido, pode ir na frente. Mais ou menos isso, né? Então, assim, respeitar o tempo e o limite do outro, né? Entender que cada um tem o seu tempo. A Jana escreveu por mim, vocês podem ir longe, tá, Fábio? A Sula, eu entro debaixo do chuveiro. Ah, Sula, eu também. Choro, choro e pronto para ninguém ver. Ou não é só para ninguém ver, não. É porque daí lava a alma. Eu pensei, ah, tá tudo indo embora com a água, assim, sabe? Mas para mim é mais um rito de passagem daquela sujeira toda que eu tô sentindo naquele momento, assim, tipo, o choro vai, leva tudo embora. E eu posso colocar aqui uma coisa que eu sei que a Lu tem essa habilidade também, tá? Que é importante a gente ter consciência de uma maneira que organiza as nossas ideias, porque, de modo geral, aquele pensamento que a gente tem de que nada está dando certo é somente uma ideia, não é real. O que pode nos ajudar muito é escrever sobre. Escrever organiza a nossa mente, conta para nós mesmos aquilo que nós estamos pensando. Então, é importante, é um modo que ajuda a organizar essas ideias, esses pensamentos, a concretizá-los, para que a gente consiga, ao ler aquilo, falar, nossa, gente, mas olha o que eu estou pensando. Muitas vezes você lê e você fala, não tem sentido nenhum. E de fato não tem. Mas é preciso colocar para fora, de alguma maneira. Alguns têm mais facilidade falando. Aqui eu estou falando da escrita porque é como o nosso cérebro aí
enxerga melhor, posso dizer assim, entende melhor, compreende melhor. É porque você está parando para escrever, né? Enquanto você está verbalizando, às vezes você fala no automático, você não Não está pensando. pensa, Quando você vai escrever, você você reflete. reflete sobre aquilo que você está escrevendo. Então, o teu sentimento ele vai ficando mais aguçado mesmo na hora de colocar no papel. Eu escrevo bastante e eu vou falar para vocês, gente. O Gustavo esses dias achou uma carta minha, já faz um tempinho. Estava no meio de uma Bíblia minha, uma carta que eu escrevi para mim mesma. E falou: mãe, você escreve carta para você? É Eu porque eu escrevo. escrevi, minha querida Luca, né? Que é o meu apelido, para quem não conhece, para quem não sabe. E, e aí escrevi várias questões e tal, e assinei, né, com todo o amor. Hoje eu não estou muito feliz com você, não. Ainda coloquei isso no final. Mas ainda assim escrevo com todo o amor. E assinei, né? Eu por mim mesma. Mas ajuda. Ajuda bastante. Não vou falar para vocês que cura, mas alivia. Alivia. E como eu acho também, Sula, que alivia sim chorar embaixo do chuveiro. Tá. O choro é para ser Eu não acho chorado. que é porque a gente tem que chorar em público, tem que expor. Isso é de cada um, não é isso. Mas acho que é errado a gente sufocar a dor. Acho que a gente tem que deixar ela sair, ela extravasar. Porque você colocou a água, leva acho que tudo, ou lava tudo, sei lá. Mas enfim, E a água parada não faz bem. Já sabemos. A água parada é uma água. E da mesma forma, a dor parada também não faz bem. Porque a gente fica imersa nela, fica abraçando ali a dor. E a gente tem que acolher, mas também saber a hora de deixar ir. Que é difícil, Exatamente. que é um aprendizado que eu tenho aprendido na terapia. E, enfim, é que eu sou muito suspeita, Fábio, para falar. Você não quer ficar fazendo uma autopropaganda, mas eu sou demais suspeita. Eu realmente sou, porque a terapia, ela foi o meu bote salvador em muitos momentos em que eu estava ali quase me afogando diante, né, das emoções, dos pensamentos, dos sentimentos, que às vezes estão mais aflorados, gente, é assim para todo mundo. Para todo mundo. Mas para quem está passando por algum transtorno diagnosticado, isso se torna ainda maior. E a gente precisa entender e precisa acolher. Acolher, julgar menos, acolher mais. E você quer que eu termine, Fabiano? 21h06, tá? Então, Não, gente, para encerrar aqui a nossa live, vou pedir para todo mundo que está aí assistindo a gente, vou dar uma aqui de meninas, essa live eu tinha que assistir. Ai, que amor, Sula. Então faz uma coisa comigo, Sula. Você, Fábio, todo mundo que está aqui, se abraça. Se abraça de verdade. Você que está aí do outro lado nos assistindo, dá um abraço bem gostoso em você. Eu não sei se vocês fazem muito isso. Eu aprendi e faço bastante. Aprendi no yoga e pratico. Às vezes pratico à noite, na minha cama, já me abraço. Só eu sei que o dia hoje foi difícil, Luciana. Eu sei que foi, mas amanhã vai ser melhor. Eu me abraço, me acolho, porque tem que começar por mim. E para encerrar a nossa live de hoje, eu vou parafrasear uma cronista que eu gosto muito, que é a gaúcha Marta Medeiros. Tudo que você pensa e sofre dentro de um abraço se dissolve. Então, gente, vamos nos acolher mais, nos abraçar mais, cuidar uns dos outros, porque enquanto a vida, tudo tem jeito. E essa frase não é minha, ela é do grupo de estudos da FAB, com a professora dela, que eu não sei falar o nome. Karina Fukumitsu. Karina. Okajima Fukumitsu. Isso aí. Muito prazer, Karina. A tua frase é ótima, o teu grupo também deve ser maravilhoso. Se tem vida, tem Se jeito. tem vida, tem jeito. E nós esperamos vocês, então, gente, na próxima live com o tema Direitos do Passageiro Aéreo. Um tema bem importante. Nós vamos trazer uma especialista no assunto. Anota aí na agenda, ativa o alarme, venham com a gente. E se você gostou da nossa live, do conteúdo que nós trouxemos hoje,
Comenta lá, porque isso compartilha. ajuda bastante, cria um engajamento, faz com que mais pessoas tenham acesso. Curte, comente, compartilhe com alguém que você acha que possa precisar, para quem possa fazer a diferença. E venham sempre com a gente. Jana, muito obrigada. Como vocês são lindas, obrigada por compartilhar conosco tanto conhecimento e ajuda para quem precisa. Sou fã de vocês, ó, Ó, Jana. Amiga muito linda. A gente obrigada. também é sua. E é isso, gente. Fábio, muito obrigada sempre, Muito obrigada. hoje Ó, sinto o especialmente, meu por tudo que abraço. você trouxe. Irmã, aquele abraço. O nosso bolo de Bolo de abraço que a abraço. gente tanto ama, né? Com a Ju e com a mãe. Ai, que delícia. Ju, a todos vocês, então, gente, que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Sintam-se acolhidos sempre aqui no Entre Irmãs. Não fiquem com receio de nos procurar, caso precisem de alguma ajuda, caso queiram conversar, desabafar. Pode Também contem mandar um direct. com com a CVV no número 188, para aqueles que precisem de um afago na alma, enfim. E lembre-se que às vezes está ao alcance de um abraço, aquele alívio imediato que a gente precisa. Boa noite para todos vocês. Sula, boa noite, mãezinha, todos vocês que nos acompanharam. E até Beijo a pra próxima todo mundo. terça. Não esqueçam, então, curtir, comentar, compartilhar, ajuda bastante a gente. E até a próxima. Beijo, Fábio. Até, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijão.